Estamos de volta com Você Bonita. O papo agora é sobre os inimigos do cérebro. Você sabe quais são os nossos inimigos? Será a alimentação? Ou algum vício? Ou a falta de sono? Ou tudo isso e mais algumas coisas? Quem vai contar um pouco pra gente é o Dr. Leandro Teles, neurologista. Seja bem-vindo de novo. É tão bom receber você aqui. É um prazer para mim, viu, Marisa? Com todos esses assuntos, até quero pedir a sua participação aqui. Eu leio as perguntas ao vivo. Hoje, lindo, tá funcionando lindamente a nossa internet. Então é vocêbonita@tvgazeta.com.br. E aproveita e manda um beijo pra turma que acaba mandando aqui pra gente os e-mails. Vamos falar dos inimigos, por assim dizer. O cérebro, como ele funciona? Ele funciona de um jeito linear ou não linear? Então, Marisa, totalmente não linear. É louco. A gente às vezes fica cobrando do cérebro manter sempre aquele grau de excelência, né? Isso. Mas não é. Todo o sistema complexo, biológico, ele é sujeito a falhas. Então a gente tem altos e baixos, né? Mas se ele já falha assim, já que ele não é linear, imagina a gente com um hábito completamente errado, ele fica pior ainda, não fica? Pior ainda. A gente tem que fazer o máximo para tornar ele oscilando sempre num nível alto, num nível bom de excelência. Se você realmente estiver imerso nesses inimigos que a gente vai abordar hoje, você vai ver que você vai oscilar numa condição pior. Tá. Então você precisa ajudar o seu cérebro, não só cobrar, né? Eu vejo muita gente reclamando aí, meu cérebro não tá igual, não funciona bem. A gente tem que fazer a nossa parte, Tem que fazer a nossa parte, a lição de casa, tá, senão... Então vamos começar com os inimigos. Eu falei na abertura ali do sono. Vamos começar com o sono. Vários dias ali, sem dormir, todo desengonçado, mal. O que acontece com a cabeça? Primeiro, explica pra gente como o cérebro funciona enquanto a pessoa está dormindo, quando ela dorme bem, e o que acontece com a pessoa que não dorme bem, o que pode acarretar? O nosso cérebro, Marisa, ele não para de funcionar nunca, nem durante o sono. Então, durante o dia que você está acordado, você comanda o seu cérebro pela consciência. À noite, ele vai identificar um pouco o funcionamento e ele também vai atuar inconscientemente, sem que você saiba, organizando memórias, raciocínio, criatividade. Então, o sono ele é fundamental para encerrar as atividades do dia anterior e para preparar você para o dia seguinte. Ele então, memoriza, a função é dupla. Ele memoriza tudo que a gente fez aí durante no dia anterior. Do dia anterior. Ele organiza o raciocínio, ele testa hipóteses, usa a criatividade. Então, quando você sonha, você está organizando. Então, quem dorme mal perde duas vezes. Perde porque não consolidou o raciocínio que vinha sendo traçado no dia anterior e também fica inapto para o dia seguinte. Quem dorme mal fica mal-humorado, irritado, fica desatento, com risco de acidentes, falhas. Então, quando você faz isso agudamente, de um dia para o outro, você já perdeu. Se você fizer isso cronicamente, vários dias, aí você vai ver que vai ficar muito esquecido, vai ficar muito desconcentrado, a criatividade cai a zero. Vários dias, você está dizendo mais de meses. Acima de 3 semanas, a gente já considera um distúrbio crônico e muito danoso ao cérebro. Você envelhece mais rápido, inclusive tem risco maior de Alzheimer, Parkinson, doenças degenerativas. Então, se a pessoa estiver sofrendo com insônia, tem que procurar um especialista para resolver logo isso. Isso. Ou se a pessoa tem tempo e não dorme, que é a insônia, ou aquela pessoa que não tem insônia, mas ela não doa o tempo para dormir. A pessoa também às vezes dorme bem, só que trabalha demais, vai dormir tarde, tinha que acordar cedo. Isso não é bem uma insônia, só que a pessoa não doou o tempo suficiente ao sono. Então, se em 2013 a pessoa quer ter uma atividade de alta excelência, dedique-se ao seu sono. Dormir pelo menos 8 horas, continuamente, sono profundo, dê atenção a isso. Tem que ser exatamente 8 horas? Não, isso depende da pessoa. 8 horas é uma média. A gente gosta aí entre 6 e 10 horas. 6 e 10. Entre 6 e 10. Abaixo de 6 horas, olha, não conheço ninguém que fica bem. Mesmo que a pessoa fale que fique bem, se vai testar, a pessoa não está bem. E dormir a mais também pode prejudicar, não também pode? Não é legal. Tá. Então tem que dormir na medida. O sono tem que ser reparador, mas quando a gente dorme a mais, fica com aquela leseira, raciocínio lentificado. Então tem que ser na medida. Entre 6 e 10 horas, conhecer o seu próprio organismo. Tá. A pessoa se conhece, né? Sabe quando dorme demais, dorme de menos. E manter a regularidade. Então tem que se dedicar a isso. Tá. E o sedentarismo tem a ver? Terrível, segundo inimigo. Então, o sedentarismo, o pessoal que está anotando em casa, é o sono, a falta de atividade física. A gente lembra do exercício quando pensa em estética ou quando pensa em corpo, mas tem que pensar no cérebro, porque o cérebro ele é muito beneficiado com exercício físico regular. Então, se for alguma coisa que te dê prazer, mais ainda. Com o exercício, você diminui a ansiedade, o estresse, derruba o cortisol, você libera dopamina, você libera serotonina, então você rende muito mais no trabalho, fica mais atento, fica mais inteligente
com o exercício. Então a gente recomenda sempre pelo menos 3 vezes por semana, atividades aeróbicas, são as melhores para o cérebro. E é rapidinho, 3 vezes por semana, ali meia meia horinha, horinha. 1 hora. Agora tem que encaixar. Se você está reclamando que a memória está ruim, está desatento, a primeira coisa no seu checklist é atividade física regular. Você vai ver que o seu cérebro vai responder em 1, 2 semanas com realmente uma melhora do aspecto atencional e de memória. E é legal a gente ressaltar aqui também que a gente não está falando para você malhar todo santo dia por 4 horas, que eu sei que ninguém tem tempo, mas umas 3 horinhas, e mesmo se você não tiver condições de ir até uma academia, uma caminhada, subir as escadas, enfim, qualquer tipo de atividade aí, se você encontrar para mexer seu corpo, já vai ajudar e vai ajudar e muito. Vai ajudar e muito. Que nem eu falei, estética, corpo e cérebro. Então vale a pena. O pessoal acha que está jogando fora. Não, você está trocando saúde. Baixo rendimento por alto rendimento. Então você faz o exercício, depois você vai render mais no trabalho, na escola. Hoje em dia é muito difícil imaginar um aluno de ponta que não tenha o seu momento de atividade física. Um profissional que trabalha com o cérebro e não faça atividade física regularmente. Sabe o que eu percebo também? A rotina, as pessoas que sempre fazem as mesmas coisas, pegam o mesmo caminho para ir no trabalho, ou fazem até a mesma atividade, não estimula alguma coisa a mais, outro tipo de exercício, ou sempre, eu não sei, sempre está no mesmo emprego, não procura desafios maiores, ou não se relaciona com outras pessoas. Isso também pode prejudicar no bom funcionamento da Terceiro cabeça? inimigo, então a rotina é um veneno para o cérebro. O cérebro tem a mania ruim de automatizar os processos. Você faz uma coisa e faz de novo e faz de novo, então você para de pensar, para de criar, para de encontrar saídas, alternativas criativas diferentes. Então a rotina ela é péssima para o cérebro. Então tentar fazer sempre coisas novas, vivenciar o novo. Ou as coisas que você faz sempre, você tem que fazer de modo diferente. Mudar o caminho, inverter o talher, mudar o jeito da casa, mudar o jeito de fazer a mesma coisa no trabalho. Tem que ficar o tempo inteiro fazendo Tem que desafiar o seu cérebro. Quando ele cai na automatização, você está perdendo em qualidade intelectual. Até ia perguntar para você que a pessoa que fica muitos anos fazendo a mesma coisa, vivendo do mesmo jeito, ela tem uma dificuldade muito grande para se adaptar ao novo. Não acontece Sem isso? dúvida Demora nenhuma. bastante. Tem gente que leva mais de 1 ano para isso acontecer. Tem pessoas que são muito ligadas naquela rotina, quando sai se sente perdida. Então a pessoa tem que desde cedo, quanto antes, aprender a lidar com o novo, com o diferente. Olhar outros pontos de vista, novas amizades, novos assuntos. Olhar para o lado, aprender né? um outro idioma, um novo esporte, fazer coisas da rotina de formas diferentes, anedóticas. Você vai ficar mais confiável, mais rápido e a taxa de erros vai cair imediatamente. Tá certo. Eu vou dar um recadinho e já volto, só que eu vou deixar uma perguntinha no ar para você. Deixa, pode deixar. A gente falou que ficar parado não é legal. A rotina também não é muito bom. Tudo que é exagero não é bom. E se a gente absorver muito conteúdo, muitas informações, isso pode ser prejudicial. Uma sobrecarga. Para, não fala. Só um pouquinho. Eu já volto aqui. Deixa eu voltar com o nosso papo aqui sobre o cérebro e os inimigos. Só recapitulando antes da gente pegar essa resposta aí que você vai dar pra gente. Sono. Dormir mal não é legal. Sedentarismo também, por favor, não dá certo. E a rotina, procura estímulos diferentes, porque é legal, pode procurar, procure tranquilamente. Até aquelas revistinhas com palavras cruzadas já podem ajudar e muito. Agora, a pergunta que eu tinha feito para você. A pessoa vai lá, lê bastante, gosta de ficar o tempo inteiro ativo. Eu sei que é muito bom, mas tem um limite também para isso, não tem? Tem um limite, sim. Então, Marisa, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. A rotina é muito ruim, o tédio, a mesmice, mas o exagero também pode ser ruim, até pior do que a rotina. Então, a gente tem que tomar cuidado. As pessoas hoje em dia estão muito conectadas e fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Sim. Então, o cérebro, ele tem uma condição que é limitada. É igual um computador. Ele pode ser o melhor computador do mundo. Se você abrir um monte de programas ao mesmo tempo, você vai ter falhas, lentificação, ele vai travar. Nosso cérebro, a gente tem muito lapso de memória, problema de atenção, de criatividade, problemas intelectuais que são secundários à sobrecarga. Às vezes a mulher está com o filho, está cuidando da casa, tem que trabalhar, pensando em 10 coisas ao mesmo tempo, uma há de falhar. Né? Então tem que tomar cuidado. A gente vai no shopping, por exemplo, comprar um presente, esquece onde deixou o carro. Então a gente tem um limite
de atenção. O ideal é fazer uma coisa de cada vez. Programar-se, né? Como que o cérebro assimila as coisas? Qual que é o jeito ideal? Ah, eu sei que ele funciona assim, então eu vou fazer na medida certa. Me dá um exemplo de como ele assimila. O cérebro, assim, para ele assimilar uma coisa adequadamente, ele precisa ter tempo, precisa ter a vivência, então ele tem que perceber aquilo. Então expõe aquela vivência, aquele estímulo num ambiente mais clean, tem que se destacar. Mas sob pressão? Sob pressão isso não funciona, então você tem que dar tempo para o cérebro. Se ele estiver fazendo outras coisas, você vai ver que o rendimento vai cair. Então ele vivenciou alguma coisa, ele vai precisar falar assim, ó, isso é importante. Ele vai ter que criar um caminho mental, um link, um rastro para aquilo ser bem memorizado. Porque depois ele precisa conseguir ir lá buscar. Acontece que a gente é exposto a coisas importantes quando a gente está sobrecarregado, atarefado, com pressa. Então um cérebro sem tempo, um estímulo mal colocado para o cérebro, ele vai ser perdido. Ele vai ser perdido. E você vai falar, estou esquecido, não lembro mais nome, data. E acontece isso, tudo que a pessoa vê pode cair no esquecimento ou é porque ela assimilou, mas não jogou fora? O cérebro joga fora. Tem várias causas para você esquecer alguma coisa. Por exemplo, se você não atentou ou não percebeu, você não vai fixar. Às vezes você fixa, mas não coloca o caminho, né? Então o é link mentira mental. que falam que tudo que a gente vê, tudo que a gente já passou é assimilado pelo cérebro. Isso é mentira. É mentira. Isso é um mito, que muita gente fala. O cérebro, ele assimila aquilo que é importante. O esquecimento, ele é tão ou mais importante do que a memória. Nossa. Então é muito importante você esquecer. O cérebro, ele gasta energia e tempo esquecendo coisas que são inúteis ou coisas que nos fazem mal. Então, a memória não tem que ser perfeita no sentido de lembrar tudo. Tá. A memória tem que ser perfeita no lembrar sentido no que é essencial. Lembrar o que é importante, lógico. Tá. Agora, falando nisso em questão de absorção, principalmente quem estuda bastante ou precisa fazer uma prova muito séria ou vai fazer um teste, como eu fiz há um ano atrás. Estou fazendo um ano de Gazeta, fiz dia 4 de abril, tinha até esquecido de falar. A pessoa ali, para estudar, para fazer tudo certinho, se ela jogar um pouquinho de ansiedade, já não é tão bom. A ansiedade, de modo geral, ela é um inimigo. Então, um pouco de ansiedade, aquela preocupação, aquela tensão antecipatória, é natural. Quando tem algo importante para acontecer, é normal a gente ter um pouquinho mais de adrenalina e ficar um pouquinho ansioso. Agora, tem pessoas que estão que é ansiosa demais. Então, quando você está muito ansioso, você tem uma competição de estímulos. Você está pensando em alguma coisa no futuro e deixando de guardar o presente. Então isso é comum. A pessoa ansiosa, ela tá tensa, mesmo que não esteja nada para acontecer. Às vezes tá pensando numa coisa que vai acontecer no final de semana e acaba esquecendo uma coisa de agora. Então tira o foco do presente. O cérebro tem que ter foco no presente, no agora. A ansiedade é ruim. Muita adrenalina, muito cortisol. Então a ansiedade tem que ser controlada. Mas é a ansiedade excessiva, não aquela moderada que a gente estava falando. A moderada é normal. Por exemplo, ansiedade. Deve ter um monte de gente em casa agora esperando para ver o filho da Carol. Isso. Né? Que é a nossa próxima pauta. Mas aí é uma e não está ansiedade escutando o que eu estou falando aqui. Então tem que atentar para o presente. Então, a ansiedade. Essa ansiedade é normal, óbvio, porque o pessoal quer conhecer o filho da Carol. Agora, é comum você estar ansioso demais e ficar o quê? Esquecido. Né? Tá. Então essa associação é muito comum. Tratando a ansiedade, a memória volta. Eu percebi também que as pessoas mais organizadas, elas têm um melhor funcionamento do cérebro. Por que isso? Isso não é uma impressão sua, não. É uma impressão total. Quem é mais organizado, ele tira uma das funções do cérebro. Isso é ótimo. Então dá espaço para o cérebro ser criativo, inteligente, memorizar. Quando você organiza o seu ambiente, você faz com que o seu cérebro não precise mais triar. Então quando você tem uma casa bem arrumada, clean, ambiente de trabalho bem arrumado, os estímulos importantes eles se destacam, eles pulam na frente, né? Então é importante você organizar os seus ambientes, organizar a sua vida, eleger prioridades, saber delegar funções. Então com isso você desonera um pouquinho o seu cérebro. O seu cérebro fica livre para fazer aquilo que ele é melhor. Criatividade, achar soluções inéditas, anedóticas, senão você vai ter falhas, porque ele está fazendo um serviço que era seu, que é arrumar o seu ambiente, o seu dia a dia. Por isso que a gente fala para fazer a nossa parte sempre. A nossa parte é importante, para organizar o tempo e organizar o espaço. Otimizar Organiza tudo. O tempo, o espaço, se doa a vivência, que você vai ver que o seu cérebro vai retribuir a você com atividade de alto gabarito, alto nível. Tá. E os vícios? Falando de droga agora e também de álcool, mas eu digo principalmente do álcool na quantidade excessiva que falam. O que acontece com a nossa cabeça? Então, o álcool em excesso ele é um veneno para o cérebro também. Então, agudamente a pessoa fica desatenta, fica incoordenada, cronicamente você perde conexões, empobrece o seu cérebro. O álcool em excesso e cronicamente não faz bem. Para algumas pessoas,
uma dose contida, vinho tinto, pode ser benéfica, mas é caso a caso. Tem que conversar com o seu médico, especificamente. Para saber se então, pode. Porque pode controlar um pouco o colesterol. Agora, de modo geral, como população geral, o álcool é ruim para o cérebro. O cigarro também. O cigarro ele vai minando o cérebro, ocluindo pequenos vasos. Então, o cigarro ele piora os vasos, piora a perfusão do cérebro. A nicotina destrói tudo. Então é horrível. Então o cigarro é um grande inimigo. Tanto para a pessoa que fuma, quanto aquela que fuma passivamente, que convive com alguém que fuma. Então são dois hábitos. Então drogas, cigarro e álcool são considerados inimigos do cérebro. Eu estava vendo uma pesquisa também que fizeram que energético é muito consumido. Assim, eu acho que de uns 5 anos para cá as pessoas andam consumindo muito por conta dessa correria que a gente tem. E principalmente dessa ideia que todo mundo abraçou de fazer exercício, que é muito gostoso. O que o energético ou qualquer bebida com cafeína faz? Os estimulantes, de modo geral, eles aceleram um pouco o metabolismo cerebral. Só que o que acontece? Você pode perder o foco. Então, quando você acelera demais o cérebro, você fica sensível a vários estímulos e não consegue manter a atenção. Então, não é recomendado o uso excessivo de energéticos, cafeína, guaraná, mesmo medicamentos que as pessoas usam para melhorar. Então, isso é caso a caso, com o médico. Excessivo você fala ingerindo todo dia? Todo dia ou com o intuito de turbinar o cérebro. A pessoa, às vezes, não quer fazer a lição de casa e quer buscar na substância aquilo que ela não fez. Isso está errado. Agora, um pouco de café, um pouco de cafeína não faz tão mal. Agora, o excesso ou o uso crônico, indiscriminado, isso sim faz mal para a atenção. E a gente não falou da alimentação, que sempre é fundamental. Tem que tomar um cuidado do que a gente vai comer. A gente roda e acaba sempre caindo sempre na alimentação. Então, para quem quer ter um cérebro afiado, em 2013, tem que cuidar da alimentação. Evitar alimentos muito calóricos, muito gordurosos, excesso alimentar. Quem já comeu uma feijoada e quis trabalhar depois, ou escrever uma tese, não dá. Que porque difícil. O cérebro fica lentificado, e né? Pesa. Só vendo. Você fica brigando com o estímulo e rende pouco. Então, o conselho do neurologista é qual? Consumir pequenas porções, alimentos de fácil absorção, dar preferência a alimentos ricos em vitaminas, peixes, nutrientes, os grãos também. Fontes de bons colesteróis, como ômega 3, 6, 9. Então, peixes de águas frias, linhaça, grãos. Então, pequenas porções, alimentos de fácil digestão e boas fontes de colesterol, proteína e vitaminas, né? Então a dica fica, e bastante água, bastante líquido, suco, tudo isso vai facilitar o seu raciocínio e a sua inteligência nesse ano. A gente conheceu todos os inimigos aí do cérebro e tem mais alguns outros aí, mas no excesso e os gravíssimos são esse. Quando a gente fala em excesso, é uma atitude prolongada que você vai tendo aí, não consigo dormir, eu preciso trabalhar, e você deixa isso se arrastar por muitos e muitos meses, pode agravar. Depois que a gente falou tudo isso, eu preciso ler esse e-mail aqui da Tatiana. Um beijo, obrigada. Tatiana Cordeiro, ela tem 31 anos, mas a pergunta dela é a seguinte: é normal ter enxaqueca aos 73 anos de idade? Não tem idade para enxaqueca. Então, é normal, agora não é comum da enxaqueca ela começar após os 50 anos. Então precisa ver, um dado que ela não deu, se essa pessoa tinha enxaqueca antes ou se começou aos 74 anos. É possível? É. Mas toda dor que começa após os 50 anos, tem que buscar um neurologista rapidamente, porque não é comum da enxaqueca começar nessa idade. Tá certo. Possível sim, comum não. Tá certo. Vou passar seu contato, que é www.leandroteles.com.br. Eu repito, falei rápida. www.leandroteles.com.br. Ficou? É muito esclarecido. Dorme um pouquinho mais, sai dessa rotina, procure novos estímulos e tomem cuidado com o álcool, com o cigarro também, que não faz nada bem. Dá um beijo aqui. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Marisa. É pra voltar sempre. Vou voltar. Adora.